O Opinião de hoje vai discutir a obra Abuso Eventual do Direito. Seu autor, Amilcar Douglas Packer. Ele é advogado, ele é professor universitário, dá aula na Universidade Estadual de Maringá, na Faculdade Maringá, é professor também da Universidade Aberta do Brasil. E ele fez doutorado na Argentina, em Buenos Aires, na Universidade do Museu Social. E eu vou conversar com ele sobre a sua obra, O Abuso Eventual do Direito, que quer tratar um pouco da relação entre a sociedade, o direito e a justiça. Amilcar, o que levou você a escrever essa obra? Bem, eu, além de professor, eu advogo já há cerca de 15, 16 anos. E durante todo esse tempo, Gilson, o que eu tenho observado é o mau uso que se faz da justiça. Ou melhor dizendo, os instrumentos da justiça. Ou quer dizer, nós temos pessoas que vão à justiça através de um elemento de caráter lícito, justo, mas temos aquelas outras pessoas também que manipulam o sistema judiciário, de forma muito eficaz, utilizando os instrumentos que o próprio judiciário coloca à disposição para obter uma vantagem ilícita, uma vantagem regular, algo que não lhes pertence. Agora, isto não é algo novo, isso é algo histórico, não parece? Sim. Bem, dentro do livro, logo no começo, no primeiro capítulo, eu toco num aspecto que é muito pouco tratado dentro do direito, que são as questões de natureza psicológica. Porque, afinal de contas, dentro do direito, em geral, nós trabalhamos com a vontade das pessoas em relação a determinado bem, a determinada coisa e assim por diante. E aí, o que eu pretendo revelar, colocar à disposição dos estudiosos de direito, das pessoas que tiverem interesse, é que tudo isso é construído à base de um elemento essencialmente psicológico. Quer dizer, a pessoa, de maneira geral, ela tem certa intenção que pode não ser revelada. Existe um caso clássico, uma hipótese clássica, que é, por exemplo, o seguinte caso. Imagine um juiz da vara de família que lida o dia todo com divórcios, separações e assim por diante. E, de repente, chega um casal pedindo divórcio, vão fazer audiência. E nesses casos, os juízes sempre primam pela conciliação. Faz o máximo, vão até onde dá para extrair uma conciliação para evitar o divórcio. Mas imagine só que essa senhora seja uma mulher muito prendada, muito bonita, e o juiz, daí, ao invés de tentar a conciliação, faz o corpo mole, evita a conciliação para que a separação de fato ocorra, para que depois ele possa, então, vamos imaginar. Então, esse tipo de situação é uma situação que chama muita atenção, mas é um elemento psicológico que, no âmbito do direito, me parece que é tabu trabalhar. Não, vamos trabalhar com a lei, vamos trabalhar com os instrumentos judiciários, mas a maioria das pessoas deixa de levar em conta, no estudo dos principais problemas, essa questão relativa à vontade da pessoa, aquilo que está escondido no coração da pessoa. Então, Amilcar, pelo que você coloca, a justiça não é falha. O que é falha são as pessoas que usam ela como instrumento. Sim, justamente. Justamente porque, na verdade, o exercício relativo, o exercício do direito em si, ele é construído à base do que as pessoas pretendem. O que significa que, se eu pretendo me casar, eu tenho que ter a vontade de chamar uma mulher, conhecê-la e casar com ela. Então, de acordo com a minha vontade, eu uso o direito que está à disposição. E aí existe um elemento que são aqueles aspectos de natureza jurídica e não jurídica. Por quê? Os aspectos de caráter não jurídico, que em regra são excluídos do estudo jurídico e que eu trato com profundidade na obra, que é tudo aquilo que antecede ao ato. E vem aí a construção da intenção. Justamente. É aquele conjunto de pequenos atos que, se você olhar isoladamente, entendeu? Não vale nada, não chama a atenção de ninguém. Mas se você juntar toda aquela sequência de atos não jurídicos, que vão resultar numa conduta jurídica, muito bem, gera lesão ao direito de terceiro. Então nós podemos dizer que a história do que leva, por exemplo, a um crime, toda a construção feita para a ação de alguém que comete um crime, sim, ela pode ser um elemento esclarecedor de como a justiça pode ser aplicada. E ela Justamente. pode, às vezes, ser mal aplicada por isso. Justamente. Porque quando você vai a uma audiência, quando você trabalha na prática do dia a dia,
Quando você vai para a audiência, você percebe com clareza que o juiz, além do que está nos autos, ele tenta compreender a intenção da pessoa. Né? Outro dia mesmo, eu participei de uma audiência, uma ação entre familiares, e o juiz, por todo jeito, ele jogou todas as questões de direito por terra, muito bem, e discutimos tão somente a relação familiar, para tentar chegar numa conclusão, para tentar entender por que o filho, por que o pai estavam naquela lide. Né? O juiz, do meu ponto de vista, eu acho que ele foi razoável, né? Porque antes de partir para as questões de direito propriamente dito, ele quis entender. Para quem sabe, daí então, oferecer uma solução alternativa. Mas essa visão, vou chamar de mais humana, do que é o direito, ela é rara. É rara porque nós, primeiro, não tratamos essas questões dentro das escolas de direito. Pelo menos no âmbito das disciplinas jurídicas, né? No âmbito das disciplinas jurídicas, eu não tenho visto a questão tratada dessa maneira. Quando se trata de questões nesse aspecto, são questões ligadas diretamente à aplicação da lei, aos procedimentos, muito bem? O que quer dizer, dentro do direito, o direito hoje, ele trata de questões que já estão postas. Então, primeiro, eu deixo o problema ocorrer. O problema ocorrendo, eu apresento uma possível solução. Né? Então, quer dizer, o direito deveria agir de maneira distinta. Agora, mas aí tem a figura do advogado, de profissionais que, inclusive, Sim. você faz parte. Os advogados podem ser peça-chave nisso. São essenciais. São essenciais. Existe não é uma modalidade, mas uma forma de trabalhar. Eu, há alguns anos, trabalhava naquela advocacia tradicional, né? Tinha lá uma série de ações, trabalhava de sábado a sábado, de manhã, feriado, à noite, e assim por diante, e depois eu vi que esse tipo de coisa não resulta, e daí, vamos dizer, do ponto de vista econômico, em vantagem para o advogado. Aí eu inverti. Eu fiquei doente por causa disso tudo também, né? Trabalhando demais. Mas aí eu inverti. Eu falei, não, vou trabalhar com uma advocacia chamada preventiva. Né? E o que resultou isso? Resultou isso que depois de mais ou menos 5 ou 6 anos, essa mudança de prática, justamente trabalhando com a prevenção, né? Então, ao invés da pessoa vir com o problema posto, né? Eu chamo o empresário, por exemplo, né? Faço uma visita à empresa dele e verifico, olha, esses são as possíveis fontes de problemas dentro da sua empresa. Resultado, quando nós agimos dessa maneira, as demandas em si diminuem. Hoje eu tenho 10% de ações em andamento que tinha há 5 ou 6 anos atrás. Então você é quase que um consultor para que as pessoas não caiam na ilegalidade. Justamente. E aí eu digo para você que a satisfação a satisfação profissional é muito maior. Né? Porque eu, particularmente, eu sou advogado, eu gosto de advogar, gosto muito dos meus alunos em geral, só que a justiça, você ir à justiça, muito bem, é um local onde 50% das pessoas saem frustradas e as outras 50% pessoas não necessariamente felizes, mas não frustradas. Por que você chega a essa conclusão de que não existe felicidade plena quando você entra na justiça? Porque a justiça ela é demorada, a justiça tem profissionais, no âmbito da justiça em geral, tem profissionais muito pouco preocupados com a solução do conflito, e ninguém, até hoje, eu tenho 16 anos, quase 16 anos de advocacia e docência, eu nunca vi nenhum profissional, muito bem, preocupado com a solução dos problemas que ocorrem no dia a dia, mas tendo como foco as pessoas envolvidas. Talvez ele esteja preocupado mais com a solução da condição dele enquanto profissional. Da solução, ou com a própria promoção, com a questão de ter muito serviço e assim por diante. E eu digo isso pelo seguinte, há poucos dias eu assisti um vídeo de um policial, só para ver como que a questão pode ser tratada de maneira distinta. Um policial de Nova York falando a respeito, ele trabalhou durante 30 anos em Nova York, e ele fala, olha, nós fizemos no começo da década de 80, final da década de 70, a pior prática policial que poderia ocorrer. Aí o repórter pergunta, mas por quê? Não, porque como nós precisávamos de verba para o departamento de polícia, então nós prendíamos muito, né? Principalmente o pessoal de tráfico, de entorpecentes, prendíamos muito.
Mas ele dizia que na época não tinha tantos traficantes. Então eles prendiam quem houvesse prendiam e colocavam junto com o pessoal, que já era da área. Resultado, a criminalidade aumentou por culpa da própria polícia, que prendia quem não devia prender. Você percebe? Uhum. E isso acontece na justiça aqui no Brasil também. Entendeu? Boa parte, a grande maioria das ações que são postuladas poderiam ser simplesmente resolvidas dentro do escritório da advocacia. Amilcar, pelo que você desenha, existe uma sociedade muito perniciosa. Existe uma sociedade onde nós estamos cada vez mais voltados a atender os nossos interesses. E não estou falando só do advogado, estamos falando das partes envolvidas também. Sim. E os juízes se contaminam porque eles são seres humanos. Certo. E nós temos uma sociedade, que é a nossa, que é cheia de fatos, que alguns deles tomam a mídia, mostrando o caráter não só da injustiça, ou de ações intencionais, mal intencionadas. Como se reverter isso quando uma sociedade inteira acaba sendo tomada por essa má intenção? Bem, eu acho que a solução não é imediata, é cara e leva muito tempo. Esse daí é um processo que inicia-se na escola. Inicia-se na escola. Se nós tivéssemos, minha filha tem 10 anos, né, eu já, claro que de maneira didática, né, através de filmes principalmente, eu já trato com ela a respeito de uma série de elementos de caráter ético, principalmente. Moral nem tanto, né, porque a moral é um elemento que varia muito, mas ético principalmente, né, a respeito daquela conduta que é apropriada em razão de si próprio. Né, porque a moral não, a moral se estende. Né, a moral ela ocorre em razão da visão do terceiro, não em razão de si próprio. Né, porque a pessoa pode ser moral perante terceiros, mas amoral sozinho. Né? Agora a ética não, a ética é um valor, não diria inflexível, mas mais constante. Né? Porque os aspectos de natureza ética você leva para a vida inteira. E o que me parece que falta no âmbito do direito, no âmbito de tudo que é jurídico, é uma preocupação ética com o resultado. Amilcar, nós estamos no final desse primeiro bloco, mas eu queria te perguntar o seguinte. A Constituição de 1988, por exemplo, é considerada um avanço. Nós temos uma série de novas leis que surgiram, instituições, entre elas o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, por exemplo, que é considerado também um avanço na proteção dos menores, da infância, da juventude. Mas existe aquele velho ato que associa os menores infratores à violência. Os menores à violência. Sim. Os menores infratores são julgados ou sofrem uma punição mais leve. Aí se diz que esses menores estão utilizando a lei em seu benefício. Calculo que existe uma série de profissionais que colaborem para isso. Isso é um fenômeno já, isso é um fato que está acontecendo agora. Como fazer com que a sociedade respeite a lei? Bem, eu sempre falo a respeito do seguinte, a imprensa ela tem 2 papéis fundamentais. O primeiro papel fundamental é divulgar, né, levar os fatos a conhecimento das pessoas, e o segundo papel da imprensa é a educação direta das pessoas. Eu sempre falo que campanhas no Brasil pegam muito bem, porque a mídia trabalha muito bem com essas questões. Eu imagino isso, por exemplo, a respeito do Estatuto da Criança e do Adolescente, como foi citado, né? Se nós tivéssemos no intervalo dos programas assim por diante, pequenas, rápidas chamadas a respeito de determinado conteúdo jurídico, né? Como se tem para a campanha de candidatos, como se tem agora para a Olimpíada, né? De cada intervalo aparece 1 ou 2 pequenas chamadas para incentivar a pessoa a acreditar na Olimpíada, apoiar o evento e assim por diante. E aí você percebe o seguinte, o principal mal de tudo isso, né, de tudo que nós estamos falando, é justamente a falta de conhecimento das pessoas. Entendeu? A falta de conhecimento a respeito do conteúdo de direito, do conteúdo jurídico legal, que está à disposição dessas pessoas. Né? Então, se cada dia eu colocasse uma chamada de 10 segundos, né, com determinado artigo de lei que importa na vida das pessoas, eu tenho certeza que os problemas diminuiriam. Porque o conhecimento leva à felicidade. Agora eu vou conversar com o Amilcar no próximo bloco de que se os advogados têm um papel, eles também são peça importante na conscientização das pessoas, nessa educação, como fazer com que isso ocorra? Será que formamos muito mal os nossos advogados? Deveríamos mudar os currículos das instituições de ensino superior? Daqui a pouquinho eu volto.